Damos início a um programa especial do Anatomia do Poder. Programa que vai todos os domingos às 9 horas para os lares dos brasileiros de todos os estados do Brasil, mas hoje estamos fazendo um especial de 1 hora de duração para discutir com grandes autoridades, com grandes intelectuais, com grandes conhecedores da realidade brasileira, o problema da crise brasileira. Esse momento difícil que todos os brasileiros estão vivendo, com uma série de indagações, com dúvidas, e temos o privilégio de termos em 2 blocos intelectuais que apresentarão o seu pensamento, mais para reflexão dos nossos telespectadores. Tenho presente aqui o presidente do maior tribunal de justiça do mundo, que é o desembargador Paulo Dimas. O Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal do mundo. Nenhum país tem um tribunal com tantos juízes, desembargadores. Só desembargadores são em torno de 360 desembargadores no estado. Nem a Corte de Cassação italiana tem tantos juízes quanto em nível de segunda instância. Do Rio de Janeiro, do juiz Eduardo, um grande especialista, principalmente nas questões que dizem respeito ao direito militar, e o desembargador Leveda, que tem em comum comigo, que é de Jundiaí. Eu sou cidadão jundiaiense por adoção, mas meu tio-avô foi prefeito de Jundiaí, dessa belíssima cidade e que marcou a história do Brasil. E vamos discutir um pouco sobre a crise. E eu já coloco ao desembargador Paulo Dimas, o nosso presidente, uma questão que tem preocupado e que é objeto, estamos agora mesmo lançando um livro pela Ordem dos Advogados, que é o Direito de Defesa, a Democracia e a Cidadania. É um certo ativismo judicial em que temos advogados, mesmo jornalistas, cientistas políticos levantados, porque se a nossa Constituição, desembargador, ela declara que o Supremo Tribunal Federal é apenas o guardião da Constituição, portanto, um legislador negativo. Se toda a legislação, todas as constituições anteriores sempre transformarem, nós tivemos ilustres paulistas no Supremo Tribunal Federal, posição de legisladores negativos, um ativismo, como por exemplo em relação à família, por exemplo em relação aos próprios deputados e senadores, eu não entro no mérito se eram bons ou maus, mas quando a Constituição fala que 53, parágrafo 3º, que eles não poderiam decidir sem que ouvisse o Senado e a Câmara, quando temos o problema da fidelidade partidária, candidatos derrotados que são submetidos. Por outro lado, esse ativismo podendo levar, inclusive, as Forças Armadas, se um dos poderes reclamar contra o ativismo. E já que o Tribunal de São Paulo tem considerado o tribunal, pela tradição que mostra diretrizes de julgamento no Brasil, como é que o senhor vê essa intranquilidade do meio jurídico, de uma certa atuação que alguns chamam de neoconstitucionalismo, outro de ativismo judicial, e os mais clássicos, como eu, um velho professor de 82 anos, ainda entendemos que o Poder Judiciário é o grande poder, mas legislador negativo. Como o senhor vê o problema? Nós estamos vivendo um momento político, né, complexo, né? Isso desborda para que as instituições muitas vezes sejam mais protagonistas em um determinado momento, em outro momento também outro poder assume esse protagonismo, e nós temos visto, isso já não é esse ativismo que se coloca, não é nada recente, não é nesses últimos dias ou nos últimos meses, né? Isso tem sido uma constante porque muitas vezes justamente o poder que deve legislar não tem atuado, né? E na hora de se interpretar a Constituição, na hora de se definir, né, a constitucionalidade ou não de leis, muitas vezes o judiciário acaba também
tendo um outro papel e acaba suprindo lacunas ou fazendo uma interpretação que pode levar a uma indicação de que, na verdade, estamos criando um direito diferente, um direito positivo que não estava posto e que não está no nosso ordenamento. É um momento delicado, eu acho, para as instituições. O que eu sempre digo e tenho colocado lá no nosso tribunal é que nós temos que fazer com que as instituições todas funcionem, né? Eu acho que por conta desse emaranhado de situações complexas dentro da Câmara Federal, do Congresso, né? Então, nós temos visto grupos políticos antagônicos e uma série de situações que levam muitas vezes a um desequilíbrio de forças, até interno. Eu acho que o que tem acontecido é que o Legislativo não tem assumido o seu papel e exigido esse protagonismo na questão legislativa, e isso tem provocado esse reclamo, né, principalmente de alguns juristas, no sentido de que tem havido um protagonismo maior do Judiciário, principalmente do Supremo Tribunal Federal, neste momento, né, de uns tempos pelo menos para cá. E a gente sempre vê com preocupação quando ocorre um desequilíbrio de forças entre os poderes. Mas eu acho que nós estamos num momento de ajustamento, né? Eu acho que nós estamos num momento que o país está atravessando uma ideia de que nós precisamos passá-lo a limpo, né? Que nós precisamos fazer com que tenhamos aí um momento de reflexão, um momento até de quebra de alguns paradigmas para que a gente possa avançar e ter um país melhor, né? O que a gente tem colocado bastante aqui, principalmente, por exemplo, aqui em São Paulo, no caso do Tribunal de Justiça, nós temos que cumprir a nossa missão institucional, não podemos nos furtar, né? Nesse momento, estamos trabalhando com a estrutura que temos para fazer o melhor, para fazer com que o Judiciário realmente funcione, atenda a população, dê acesso à justiça, né? E fazer o encaminhamento das questões depois para os tribunais superiores, né? Hoje, num momento também que eu acho que o grande papel, né, dos nossos tribunais vai ser criar, né, essa ideia de precedentes judiciais vinculantes, né? Eu acho que nós temos que ter hoje, o que se reclama muito é ter mais uniformidade das decisões, né? E não criar surpresas, né, para que eventualmente haja uma quebra de previsibilidade, né, daquilo que decidimos, dar decisões díspares em casos diferentes, aliás, em casos idênticos, em casos iguais, né? Então, acho que nós temos, na verdade, uma série de questionamentos. Eu acho que nós estamos num momento em que o nosso judiciário, né, nas diversas instâncias, tem que refletir sobre o seu papel social, sobre a sua missão constitucional, né? E temos que também, de alguma maneira, fazer com que, a partir dos reclamos da sociedade, a partir até de reformas, principalmente a reforma política, nós possamos ter um legislativo mais atuante, né? Tanto a nível municipal, como a nível estadual, como a nível federal, para que nós também tenhamos, a partir de uma modificação legislativa, a partir de reformas estruturais, ou a partir até de uma consciência de que esse parlamento precisa ter o seu papel, precisa cumprir o seu papel, né? Nós temos aí esse ativismo judicial, né, mitigado, né? Então, acho que é uma questão de um momento, né? Eu compreendo muito a preocupação do senhor e realmente a todos nos preocupa porque, às vezes, já só o papel de julgar, de aplicar o direito positivo já é difícil, né? Num momento ainda mais social como esse, né? Momento político também complexo, mas eu acho que a partir do momento em que nós passarmos essa fase, né? Depurarmos esse momento aí em que se exigem realmente modificações estruturais até no poder, no exercício do poder como nós temos hoje pelas três esferas, eu acho que nós vamos ter um momento diferente, acho que vamos ter depois, passado esse momento, cada um dos poderes exercendo efetivamente a sua missão constitucional, né, sem maiores interferências, né, de parte a parte. O doutor, aliás, muito bem colocada, e a prudência do nosso presidente, doutor Eduardo, juiz no Rio de Janeiro, essa é uma preocupação que hoje, tanto os diversos executivos, nas três esferas da federação, o poder judiciário, legislativo e executivo,
Mas nós temos também, e o senhor tem se debruçado nesse estudo, uma preocupação muito grande das Forças Armadas na manutenção da estabilidade das instituições. E as manifestações do próprio comandante do Exército, no sentido de que as instituições serão sempre respeitadas e que o Exército, as Forças Armadas, estão vinculadas ao cumprimento da Constituição, nós sabemos perfeitamente que o artigo 142 da Constituição ele abre uma tríplice perspectiva das Forças Armadas. A primeira delas é a defesa da pátria, a segunda é a defesa dos poderes constituintes e a terceira, se houver conflito entre poderes, para a manutenção da lei e da ordem. Como é que, doutor Eduardo, o senhor vê e interpreta o 142 da Constituição? Eminente professor, primeiro eu gostaria de esclarecer que eu já estou aposentado, felizmente, dentro da conjuntura atual, felizmente aposentado. Mas eu vejo da seguinte forma. É evidente que essa redação do artigo 142, ela foi costurada para evitar um novo 64. Exatamente. Não tem a menor dúvida disso. Mas, geralmente, quem maquina deixa as suas lacunas, e elas existem aqui. Nós estamos diante de um problema gravíssimo no país. O nível de corrupção, a meu ver, meu modesto entendimento, chegou ao ápice da pirâmide. A cada dia nós temos um escândalo maior que o outro. Maior. E esses políticos que nós temos hoje aí, eles não têm a menor condição de levar o país a um caminho que ele deve perseguir. Os políticos que estão na reserva, esperando a hora de se candidatar numa eleição, também não são confiáveis, porque existe um problema gravíssimo no Brasil. Antes da Segunda Guerra, o comunismo já quis entrar aqui. Depois, também fez várias tentativas. E agora nós estamos na pior delas, na mais gravosa tentativa comunista de dominar o Brasil, com uma agravante. Agora estão aliados ao Islã, que fez estragos terríveis e ainda vem fazendo, e eu vi isso com meus olhos na Europa. E que, se entrarem aqui, como eu estou vendo que estão entrando, já tem colônia muçulmana no município de Quissamã, no estado do Rio de Janeiro, tem em Foz do Iguaçu rota de contrabando de drogas e de armas, tráfico, e também no norte. Então, eles estão entrando devagar e vão se beneficiar de uma péssima nova lei de imigração que foi aprovada. Lamentável isso. Mas... Pois não. Pode. Não ia passar para o desembargador Oliveira, mas pode concluir o pensamento. Mas nós temos aqui, dentre essas três funções das Forças Armadas, garantir a defesa da pátria, garantir os poderes constituídos e, a pedido de qualquer deles, assegurar o cumprimento da lei e da ordem. Há que se perguntar, na atual situação do Brasil, que é a situação, a meu ver, de calamidade total, qual dessas funções é a mais importante? Nós estamos num momento em que o povo não confia mais nos três poderes. Os três poderes não têm respondido a contento à sociedade. E eu nisso aí me refiro mais ao nosso STF, que tem tido decisões bastante esdrúxulas. Não há conflito de poderes, não há isso. Mas há poderes que estão extremamente maculados e que estão se diluindo. Isso é parte da agenda comunista socialista, entendendo eu como socialista uma palavra mais palatável para comunismo.
E então, no meu modesto entendimento, a função precípua, nesse caso, das Forças Armadas, é garantir a defesa da pátria. Por quê? Porque o nosso país precisa ser defendido, está em estado de legítima defesa, gritando por socorro. Mas aí vem um problema. Os militares, na sua legislação infraconstitucional, eles são proibidos de se imiscuir em política. Aí como se resolver esse problema? Eu não acho tão difícil assim, porque nós vamos lá no direito penal buscar a solução, que é a inexigibilidade de conduta adversa. A defesa da pátria está acima de qualquer coisa. E o nosso país, eminente professor, está doente, muito doente, e pede socorro. Desembargador, eu agradeço a expressão do Dr. Eduardo. Desembargador Oliveira, mas eu gostaria de apenas fazer uma observação. Eu sou da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército há 28 anos. E eu leciono na escola dos coronéis que vão ser indicados naquele ano para generais. É o CPAEX, e comecei em 1990, esse curso foi iniciado em 89, e já no ano seguinte me convidaram, e até pela velhice me deram o título de professor emérito lá, e sou professor também emérito da Escola Superior de Guerra, onde leciono há 20 anos. O que eu sinto, porque praticamente grande parte dos generais do Brasil foram meus alunos, eles são escolhidos, depois de passarem um ano na Praça Vermelha, só estudando problemas nacionais. Eu leciono ética, política e direito, para se perceber que não tem nada de artes mentais. O que eu sinto é a grande preocupação deles, entende, de valorizar os poderes civis e não permitendo apenas distorções. De tal maneira que a mentalidade, até porque as Forças Armadas hoje no Brasil, eu calculo que estejam 220 mil no Exército, inclusive com aqueles que fazem serviço militar, 55 mil na Aeronáutica, 55 mil na Marinha. Então, eu estou convencido, o general Vilas Boas, os comandos dos 8 comandos que existem no Brasil, inclusive em São Paulo, comando do Sudeste, nós temos o general Pires de Campos, que ao mesmo tempo é um historiador extraordinário, é de que eles estarão mais orientados, entende, em valorizar os poderes civis e mostrar aos poderes civis que eles não podem fazer erros que poderiam levar a uma intervenção a pedido de qualquer deles, do que, entende, partir na defesa da nacionalidade a tomarem uma posição de iniciativa própria. Embora eu reconheço que essa matéria é examinada pelos órgãos de segurança, pelos órgãos de informação das Forças Armadas, e eles estão atentos. Mas eu estou convencido que hoje, quando o general Vilas Boas diz fazer o papel das Forças Armadas dentro da Constituição, é valorizar os poderes civis, entende, desembargador Dimas, fazendo com que eles encontrem a solução. Apesar de reconhecer, doutor Eduardo, tudo o que o senhor disse que nós estamos vivendo, como aliás disse o desembargador Dimas, um momento de crise, de uma corrupção que assolou os poderes da República, e vemos grande parte dos nossos representantes eleitos pelo povo envolvidos, mas a preocupação deles é fazer com que, para a eleição de 2018, nós tenhamos uma possibilidade de mudança de quadros. Mas vamos voltar a esse assunto ainda, e eu gostaria agora de ouvir o meu conterrâneo, eu por adoção e ele por nascimento. Desembargador Oliveira. Pois não. Em relação ao... Acredito que tentando fazer uma mistura de ambos os temas, eu tenho dito que não me parece que nós tenhamos mais apenas uma crise. Porque quando nós falamos em crise, geralmente, o termo crise ele é visualizado como algo agudo, como algo que surge e que precisa ser debelado urgentemente.
nós vivemos tantas crises que deixou de ser uma epidemia para vivermos hoje, a meu ver, uma endemia. Exato. Quer dizer, não é verdade? Quer dizer, nós vivemos hoje não uma crise, mas uma desesperança endêmica. Quer dizer, quando nós temos um presidente com 5% de popularidade e chegando rapidamente à unanimidade, e aí nós temos que até lembrar Nelson Gonçalves, né? Nelson Rodrigues, né? Gonçalves também, né? Será que seria uma unanimidade burra nesse caso? Né? Quer dizer, está chegando a um ponto tal que não há mais esperança. A crise, ela tem outros contornos. Quando se fala em crise, nós imediatamente pensamos em soluções. O grande problema que eu vejo hoje, inclusive nas redes sociais, de maneira geral, é a perplexidade. A perplexidade, quer dizer, não se vê ninguém com soluções, a não ser aquelas soluções ideológicas. Quem tem a sua solução ideológica pronta, então pede a volta de alguém, pede a saída de outros, como algo pronto, como uma receita pronta. Mas a solução propriamente dita não se tem visto mais, ninguém pedir, ninguém bradar, né? Mesmo em termos de nomes. Veja, doutor Ives, em quem pensar nesse momento? Quem temos como alternativa viável? Muito difícil, muito difícil. Quando se fala em Maia, envolvido. Quando se fala em Aécio, envolvido. Se falamos em Lula, nem é preciso ir muito à frente. Quem? Imagino no estado de São Paulo que tenhamos ao menos um bom nome. E não fico em cima do muro a respeito. Penso em Alckmin. Pessoalmente, penso em Alckmin. Mas mesmo assim, o caminho é árduo, o caminho é duro, e o que eu vejo de ruim em tudo isso que tem sido comentado é essa desesperança endêmica. O que me parece, e aliás vimos nesse bloco, infelizmente o tempo é um grande inimigo no nosso programa, Claro. É que efetivamente nós estamos com um deserto de nomes. Mas creio, por exemplo, a impopularidade do governo, quando se pretende reformas que evidentemente não vão agradar a ninguém do povo, é evidente que a popularidade teria que cair. Mas houve algumas melhoras, por exemplo, a queda da inflação, o problema da recuperação, de certa forma, da indústria, que segurar um pouco as contas. Então, tem havido algumas sinalizações que são impopulares. E a reforma, por exemplo, previdenciária, ela é uma reforma impopular e que terá que ser levada. De qualquer forma, desembargador Leveda, eu concordo com o senhor, nós estamos num momento, num deserto de nomes e temos que procurar. A minha esperança é que nós tenhamos melhores nomes em 2018 e possamos mudar todo esse quadro. Infelizmente, o tempo é um grande inimigo. Quero agradecer muito por esse bloco, o desembargador Dimas, o doutor Juiz Eduardo e o meu caro conterrâneo do desembargador Leveda. Com o convite para que lá estarei com o amigo a hora que quiser. Esteja em Jundiaí para experimentar os vinhos da cidade. Isso é importantíssimo. Sim. Vamos agora ao nosso intervalo.